Olá, que prazer imenso estar aqui com você de novo para, neste dia, falar um pouco sobre a Base Nacional Comum Curricular e a educação infantil. Em primeiríssimo lugar, precisamos aqui abordar dois termos que estão bastante claros na base, que são os termos equidade e igualdade, sobretudo levando em conta que há diferenças entre esses dois termos apresentados na base nacional. O que é igualdade para a base? Igualdade para a base é os alunos que chegam à escola e, evidentemente, trazem de sua cultura, de seu meio social, trazem muito conhecimento, trazem conhecimentos que devem ser levados em conta em sala de aula. Isso é igualdade, ou seja, todos chegam trazendo algum conhecimento. E o que é equidade? Equidade, ao contrário, é o que a escola pode e deve oferecer para que esses alunos vindos de meios diferentes, embora com o mesmo saber, com a mesma desenvoltura, trazendo algum saber, que esses alunos possam progredir da mesma maneira. Você há de convir comigo que, para que os alunos consigam caminharem juntos, é preciso dar a esse mesmo aluno ou a esses alunos materiais diferentes, linguagens diferentes. Não dá para tratar todo mundo, todos os alunos que chegam em sala de aula, de um modo massificado. Caso contrário, um vai desenvolver muito bem e o outro nem tanto. Então, se é verdade que os alunos chegam numa sala de aula com algum saber, isso é igualdade. Por outro lado, a escola precisa olhar esses alunos como vindos, isso é certo, de culturas, de lugares, de espaços, de famílias diferentes. Para isso, a escola precisa oferecer a cada um uma maneira diferente, um jeito diferente de fazer a aprendizagem acontecer. Caso contrário, um fica para trás, o outro avança. Isso é equidade, é o que a Base Nacional Comum Curricular quer. Ela quer igualdade, respeito ao que o aluno sabe, e quer equidade, ou seja, que seja oferecido a todos os alunos, seja daqui do estado de São Paulo, do Nordeste, qualquer outra região, que seja oferecido a esses alunos meios suficientes para que esses alunos tenham acesso ao conhecimento por vias diferentes e caminhem juntos no mesmo pé de igualdade, no mesmo pé de aprendizagem, que todos possam aprender, claro, por meios diferentes. Outra pergunta que se faz é: qual é o aluno que a Base Nacional Curricular quer? É claro que não esse aluno que nós temos hoje. O sonho da base e o desejo seu de professor, nosso, é que o aluno saiba olhar para um texto, olhar para uma sentença matemática, para um problema matemático e consiga fazer um exercício mínimo, que é o exercício do pensar. É isso que a Base Nacional quer. Que o aluno saiba refletir sobre aquilo que está ali posto à sua frente. Seja um desenho,
seja a realização, a elaboração de um desenho, seja um brincar, que todos esses meios disponibilizados para as crianças da educação infantil sejam meios que levem a criança a pensar. E em pensando, em refletindo, tenhamos um outro tipo de aluno que não esse que muitas vezes nos deparamos com eles dentro da sala de aula. Outra coisa que a Base Nacional Curricular quer é a igualdade e a qualidade. Se já falamos de igualdade, falemos de qualidade. É preciso ter qualidade. Uma aula, para que ela tenha qualidade, ela precisa ser muito bem estudada, muito bem preparada, muito bem elaborada. O professor precisa refletir sobre a sua aula antes, quando no planejamento da aula, durante a aula para ver como é que ela está se desenvolvendo e depois da aula para perceber o que é que deu certo e o que é que não deu certo. Isso é um ponto fundamental da Base Nacional Curricular. Outro ponto fundamental são as aprendizagens essenciais, o que o aluno precisa saber a cada ano. E é importante a gente olhar que quando da educação infantil, a gente vê lá as habilidades para 2, 3 anos, as habilidades para 3, 4 anos, as habilidades para 4, 5 anos e 5, 6 anos. Ou seja, para cada momento desse, existem as habilidades, ou seja, o que é que as crianças precisam aprender, quais são as habilidades que a criança precisa desenvolver nessas faixas etárias aqui colocadas, seja faixa etária que esteja dentro da creche, seja faixa etária que está dentro da pré-escola, como denominados esses dois ciclos da Base Nacional Comum Curricular. Outro ponto fundamental é o currículo. O currículo precisa atender à realidade da criança. O currículo precisa estar voltado para a realidade da criança. Não dá para continuar vendo currículos, como eu já vi, destoante da realidade. O currículo precisa conversar com o contexto do aluno. O currículo precisa estar atento ao que o aluno precisa nos novos tempos, nesses tempos em que vivemos, sobretudo levando em conta a tecnologia. O aluno hoje, ele é um aluno voltado e presente no mundo da tecnologia. Então, isso é fundamental que a gente leve em conta ao se colocar dentro da educação infantil. Um outro elemento a ser observado é o elemento de que quando a criança ela chega na educação infantil, é claro, e aí eu trago aqui para a discussão Valon, é claro que a criança chega num novo ambiente e ela tem um choque muito grande nesse primeiro espaço, nesse primeiro momento. É normal que a criança chore, portanto, 2, 3 dias, naquele momento em que a mãe deixa a criança, volta para sua casa, a criança chore. E é preciso que a educação infantil prepare bem o ambiente para que a criança vá se acostumando, vá se adaptando a esse novo momento da vida da criança. Mas algo que eu quero salientar aqui, isso é Valon, é que a criança ela vai se agrupando normalmente. A criança ela olha para uma outra criança que está ali do lado. Se essa outra criança fizer algum gesto de acolhimento para ela, essa criança já caminha para ficar e estabelecer uma relação com essa outra. E ali vai se formando um grupinho. Primeiro 2 crianças, depois 3, 4, 5 e logo, 2 meses, 3 meses depois, nós estamos vendo os agrupamentos
que eu costumo dizer e falar que são agrupamentos pedagógicos. Se você olhar lá sobre a educação infantil, você vai perceber que 2, 3 meses depois, vamos ter uma educação infantil formada por grupinhos. Então você vê um grupinho brincando ali, outro grupinho brincando ali, no outro espaço, os agrupamentos pedagógicos, que precisam serem levados em conta, precisam serem observados, precisam serem tomados como agrupamentos dentro da sala de aula quando formos trabalhar alguma atividade. Não devemos espalhar esses grupos, não devemos acabar com esses agrupamentos, muito pelo contrário, devemos reforçar essas relações, reforçar esses grupos, no sentido de que eles tomem uma identidade e consigam se estabelecerem como um agrupamento realmente pedagógico, capazes de, a partir dali, aprenderem e aprenderem muito mais. É visto, é claro, que quando a gente está dentro de um grupo no qual a gente se sente mais a gente, mais eu, mais nós, normalmente a gente se abre mais facilmente, a gente conta mais os nossos segredos, porque fica mais simples. O nosso emocional já está, digamos assim, adaptado àquele grupo. E quando somos tirados dali e colocados num outro espaço, num outro grupo diferente, o comum é nós nos encolhermos, o comum é nós nos voltarmos para dentro de nós mesmos, e demanda um tanto mais de tempo para a gente conversar com aquelas pessoas daquele grupo do qual agora nós estamos fazendo parte. Se acontece isso conosco, adultos, quando estamos num grupo de amigos, somos nós mesmos, e quando estamos num grupo de desconhecidos, temos dificuldade de nos apresentar, falar, de sermos nós mesmos, com a criança não é diferente, né? A criança, ela claramente, se está num grupo que ela já se familiariza, toma o grupo como dela, ela espontaneamente vai falando, vai brincando, vai aprendendo nessa relação social que se estabelece dentro desses agrupamentos que chamo agrupamentos pedagógicos. Isso é fundamental que se respeite. E depois nós temos que olhar a educação infantil a partir da base, vendo os caminhos, né, que ela estabelece para nós como sendo os campos de experiências. Tá? No próximo vídeo, então, falaremos dos campos de experiências da Base Nacional Comum Curricular, apresentando alguns elementos muito práticos para que você, aí, professor da educação infantil, consiga colocar isso em prática no dia a dia seu, quando retornarem às aulas, ou quando você estiver dentro de uma sala de aula outra vez. Muito obrigado e até o próximo vídeo.